Bispa, recentemente a senhora esteve no Palácio do Planalto, a senhora já foi outras vezes, mas dessa última vez foi a convite da primeira-dama Michele, da ministra da Mulher, e foram influenciadoras cristãs e oraram ali no palácio, oraram pela vida do presidente, da primeira-dama. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse momento que foi muito bonito. A gente viu também a oração de joelhos Com a e pastora Valnice, ela estava lá, querida. queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, né? Que o Brasil está precisando tanto disso. Natália, quando você tem? 36. Eu acho que eu tenho mais que isso de oração pelo Brasil. Entrar ali, eu já entrei algumas vezes em outros governos e a gente via outros tipos de invocações espirituais lá, assim, nitidamente colocadas ali naquele lugar. Era quase que impossível você falar que um dia você ia cantar um louvor no Palácio do Planalto. O primeiro culto, eu tive a oportunidade de estar lá e como convidada, e a primeira-dama também me convidou, furando o protocolo, para que eu louvasse a Deus ali. Para mim, eu falei, meu Deus, eu, eu já posso ir para o céu. Muitos sonhos, buscando o Brasil. Para você ter uma ideia, o meu marido, quando ele me pediu para namorar, olha só que pedido de namoro que foi. Ele virou para mim e falou assim: namora comigo e a gente vai ganhar o Brasil para Jesus. Profetizou já, ó. E eu olhei para ele e falei: nossa, esse cara tem futuro. Eu vou ter sempre futuro com ele, eu vou ter sonho com ele, eu vou ter sonho para Deus com ele. E né, 13 anos eu namorei, casei com meu único namorado. Né? Então, isso é uma coisa assim que era muito absurdo. Era muito absurdo. Se era absurdo pregar, que dirá chegar no Palácio do Planalto e louvar e adorar o Senhor. E nós termos, ao contrário de tudo que está sendo dito, uma mulher que é respeitada na sua fé, uma mulher que o presidente, seu esposo, abre o espaço do, do local de maior autoridade desse país, para que o Senhor Jesus seja louvado e adorado. Isso é muito sério. Tem muito sangue derramado aqui. Tem muita gente que orou e clamou e pediu a Deus por isso. É muito forte. É algo assim que assim, é mais do que eu pedi, sabe? É muito mais do que eu pedi, e é muito mais do que eu sonhei. Porque eu pedi e sonhava, mas eu nunca nem conseguia pedir no meu pedido que eu estivesse lá, ou que eu participasse desse culto. Parecia algo mais distante, né? Que era Não, tão. além do meu espectro de sonho. Era uma coisa assim que eu sonhava que um dia o nome de Senhor Jesus fosse honrado naquele lugar. Mas nunca pensei, não consegui sonhar. Deus, quando fala que dá além dos nossos sonhos, Ele dá. E foi um momento muito forte, de muita consciência, porque o nosso presidente, entre outras coisas, assim, além do culto, o espaço para a mulher como uma líder espiritual também. Porque ali eu vi alguém de uma liderança, e uma liderança espiritual, que ajuntou mulheres de Deus, mulheres que têm uma vida com Deus, que têm uma história com Deus, bispas, pastoras, apóstolas, ministras de louvor, né? Para mim elas são mais que cantoras, elas são ministras de louvor, mulheres que têm uma história com Deus. Se levantou uma liderança, um homem que dá espaço para que essa liderança feminina, e eu paguei um preço para estar no altar. Eu sou a primeira bispa do Brasil. Eu sei muito bem o que eu ouvi. As primeiras mulheres a irem para a televisão foi a Valnice e eu.
Eu imagino, né, como não deve ter sido difícil, porque, por exemplo, a gente recebeu aqui a pastora Helena Raquel, e ela falou sobre, até hoje, homens e igrejas que não aceitam o pastoreado Sim, dela, de desrespeitarem ela. Como foi pra você essa questão? para mim, eu tenho um marido como a Michelle Bolsonaro tem. Que banco. Eu tenho um marido que me protege. Eu tenho um marido que me proporcionou o olhar dele, me levantou. Ele enxergou em mim uma líder. Então eu fui muito protegida por ele, muito mesmo. Mas, É claro que chega, é claro que vem, é claro que o ataque, é claro que as pessoas atacam até como Satanás atacou a Jesus, né? Usando até a Bíblia, né? Porque texto fora de contexto realmente é um pretexto, né? Mas o apóstolo Paulo fala que em Cristo Jesus não existe escravo, não existe livre, não existe homem, não existe mulher, não existe preto, não existe branco, não existe rico, não existe pobre. Existem servos de Deus. Servos de Deus. Então, para mim, no começo, foi complicado, muito complicado, mas como eu tinha o respaldo do meu marido, do apóstolo da igreja e da igreja, e, porque você ser da igreja é a um igreja te apoiou? a igreja, a igreja, ela, ela, ela era testemunha da minha unção. Então a igreja testemunhava de que eu entrava, que eu subia no altar, orava, pessoas eram curadas, vidas eram transformadas, pessoas eram salvas, eram libertas, até hoje. Então, um lugar do país e fora, que eu não vá, que não tenha alguém que não tenha sido tocado por essa grande revolução que foi o gospel, porque nós somos os pais do gospel, né? Agora o gospel todo mundo, né? A gente só foi usado pelo Senhor para trazer para o Brasil, A bispa né? pioneira em várias frentes, Em né? várias frentes, né? Então, hoje tem apóstolas quantas, bispas quantas, pastoras quantas, né? É claro que, Isso foi em que ano, bispa? Desculpa te interromper. Que você ixi, foi consagrada. ixi, agora, hein? Não sei. Mas você sabe quantos anos tem, mais ou menos assim? Eu não sei, deve ser mais Porque. de 30 anos. Sabe É, por quê? Quando eu nossa. estava, aconteceu a marcha, eu já era bispa. Ah, Então, sim. já há mais de 30 anos. Imagina o choque naquela época, o choque Nossa, cultural, tipo, bispa? não tem ideia, porque esse nome nem existe. Agora que foi pro nosso. Era episcopisa o nome, né? Mas você imagina Episco, falar episcopisa. episcopisa. Não, episcopisa. Eu queria saber alguém do norte como é que ia falar, né? Aqui no Rio de Janeiro, esse acento gostoso fica cheio de S, né? Episcopisa. Olha, episcopisa, olha isso. Ó, chegou a episcopisa. Ia ser assim mesmo. Gente, imagina uma pessoa que nunca viu a Bíblia, que nunca viu nada, ouvindo você falar assim, chegou a episcopisa, falou, que isso? O que ela fez? O que ela aprontou? Porque só esse nome já é um nome Sim. assim, Não é que você muito pensa, bonito, que né? será que é isso, né? Que negócio é esse aí, né? Então, já partiu daí, né? Até o português foi mudado para bispa, né? E ficou bispa por muito tempo até. Eu era a única bispa. Então, quando se falava bispa, só lembrava de uma. Sabiam que era você. Só lembrava de uma. E, então, realmente foi também um preço pago, né? Ah, matérias que saíram da gente, Maldosas. maldosas, até é gozado. O ímpio chama a atenção dele, como ele tem tanta sede de Deus, ele para escutar, né? Às vezes a pessoa que tem um conhecimento de Deus, ela não para escutar, mas ela é pronta para julgar, né? Então vem, Isso é pesado. é muito pesado. Às vezes isso recai sobre os nossos filhos. Então aí fica muito pesado, muito, muito pesado, por causa deles, né? Mas, graças a Deus, estar no altar, ser ungida de Deus. Sabe, ser uma pessoa que ouve a voz de Deus.
Você é uma pessoa que você está orando assim, se você está olhando, Deus vai revelando a vida da outra pessoa. É um nível de intimidade, assim, né? Absurdo. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Que tudo fica pequeno. Pela excelência do chamado. É tão bom ser alguém que Deus escolheu para falar, para repartir os seus planos com Ele, para dizer o que Ele quer, o que Ele faz. O preço é caro, mas fica pequeno diante da sublimidade de estar na presença de Deus todo dia.